Continuando, então, queridos alunos, aqui na Declaração Universal, então eu falei para vocês que tem um preâmbulo, né, que a gente já analisou as coisas importantes em relação ao preâmbulo, e eu falei para vocês que após o preâmbulo, então, nós tínhamos 30 artigos. Desses 30 artigos, nós vamos ter dentro da declaração direitos civis e políticos, então direitos de primeira geração dos direitos humanos, e também vamos ter os direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda geração de direitos humanos. No artigo 1º, nós temos o princípio da igualdade em dignidade e direito. Todos os seres humanos são iguais, né? Basta a sua qualidade de ser humano para ser respeitado. No artigo 2º, o princípio da não discriminação de qualquer espécie e natureza. Então, você não pode ser discriminado pelo teu sexo, pela tua cor, pela tua raça, pela tua religião. E agora eu fiz para vocês uma tabelinha daquilo que entende, por exemplo, o doutrinador Celso Leifert. O Celso Leifert é muito importante dentro dos direitos humanos, das relações internacionais. Ele foi embaixador do Brasil, ele tem diversos livros publicados e ele fala assim, ele divide a Declaração Universal em 4 colunas, como eu dividi aqui para vocês. Então, na primeira coluna vai ter os direitos e liberdades de ordem pessoal, que vai englobar o quê? Do artigo 3º ao artigo 11. Na nossa segunda coluna, os direitos dos indivíduos no relacionamento em grupos a que pertence, do artigo 12 ao artigo 17. Na terceira coluna, as faculdades espirituais, liberdades públicas e direitos políticos, que vai do artigo 18 ao artigo 22. E na última coluna, nós vamos ter os direitos econômicos, sociais e culturais, que vai do artigo 23 ao artigo 27. Não estou falando, gente, cada um deles, claro, preciso que vocês leiam a declaração. Vocês podem, inclusive, naquele materialzinho que eu dei para vocês, elencarem, marcarem essa divisão de como é feito. Aqui um exemplo, né? O direito à educação nós temos o direito ao trabalho. Aqui, nas faculdades espirituais, o direito à liberdade de crença, de religião, né? Aqui nós temos, vamos assim dizer, nós temos o direito ao asilo. Aqui nós temos o direito aos princípios da legalidade, os princípios da irretroatividade da lei penal, a questão de não ser submetido à tortura, de não haver também, neste ponto, a questão da escravidão, da servidão. E daí, com base nessas 4 colunas da Declaração Universal, ele coloca como sendo um artigo que vale para todas as colunas, que ele chama de laços entre o indivíduo e a sociedade, que vai então do artigo 28 ao artigo 30, mas que vale, como eu falei para vocês, a todas as colunas, que são esses propósitos da declaração. Tá, gente? Com isso a gente termina a declaração. Claro que ela é muito mais abrangente, a gente pode falar muito mais em relação a ela, mas eu quero só que vocês entendam, então, essa divisão e como que funciona, então, conceitualmente a declaração. Tá certo? Obrigada!